Um alerta a quem vai ao dentista. Os riscos da anestesia. Uma jovem morreu depois de passar mal numa cirurgia para extrair os dentes do siso. A estudante Luciana Granadeiro Neto tinha 18 anos. Há 2 semanas, ela foi até um consultório odontológico em São Roque, interior de São Paulo. Luciana planejava extrair os 4 dentes do siso. Parecia um procedimento simples, mas as complicações apareceram logo após a aplicação da anestesia. Luciana começou a ter convulsões. Pouco depois, teve uma parada respiratória e morreu. A hipótese mais provável é que ela teve algum tipo de reação à anestesia. A dentista de Luciana era Ana Maria de Almeida. Mas como Ana Maria não realizava extrações, recomendou que a jovem fizesse a operação com a cirurgiã Aline Neri de Lima. As 2 dentistas trabalham em consultórios próximos. A Aline cobrou R$ 465 pela cirurgia. Quando Luciana passou mal, as 2 dentistas estavam no consultório. A irmã dela, Márcia, estava na sala de espera. Minutos depois do começo do procedimento, a dentista Ana Maria saiu da sala. Quando a porta abriu com a doutora Ana Maria, que veio para mim com muita calma, assim, com a mão assim: Márcia, você sabe se a Luciana toma algum medicamento? Imediatamente, Márcia entrou na sala da dentista. Aí eu olhei e já vi a Luciana tendo aqueles pulos, sabe? Convulsão, assim. Eu já levantei correndo. No desespero, já levantei correndo, me porta, entrei lá, chama ambulância, chama o SAMU. E ela já parou, desmaiou. Ela ficou na cadeira assim, com a boca aberta, com os olhos meio abertos. A jovem foi levada para a Santa Casa de São Roque. Luciana teve uma primeira parada respiratória, mas foi estabilizada. Ela teve um choque anafilático muito forte e nós estamos, agora ela está estável, mas nós não temos noção do que vai acontecer daqui por diante. Choque anafilático é uma reação alérgica extrema, algumas vezes provocada por uma anestesia. Ainda não é possível concluir que foi isso que aconteceu com Luciana. A transferência para uma UTI não aconteceu. Luciana morreu por volta das 8 da noite, cerca de 11 horas depois de ter tomado anestesia. A morte de Luciana foi registrada como suspeita aqui na delegacia. A polícia aguarda o laudo do Instituto Médico Legal. O exame vai esclarecer se a jovem tomou algum remédio que pudesse ter provocado uma reação alérgica e vai revelar ainda se a quantidade de anestesia aplicada estava de acordo com as normas. Muito cedo ainda, até porque a justiça nem sempre corresponde a culpar alguém. A morte pode ter ocorrido por outras circunstâncias também, então é prematuro atribuir alguma responsabilidade à dentista profissional. A polícia ouve as testemunhas do caso. Se provada a responsabilidade, a dentista Aline Neri responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A dentista Aline prestou depoimento nesta semana. A nossa equipe veio até Sorocaba, no interior de São Paulo, para encontrar com a dentista Aline Neri, no escritório do advogado dela. Pela primeira vez, ela aceitou falar sobre o caso, mas pediu para ter a imagem preservada. A Aline afirmou que está muito abalada com o que aconteceu e que fez tudo o que podia para prestar socorro à jovem. Estou triste com o que aconteceu. Eu e toda a minha família, a gente está sensibilizado, né? Porque a gente não queria que isso tivesse acontecido, lógico que não, né? Da mesma forma que foi uma fatalidade, né? A gente também está triste com isso, porque é uma raridade, é uma exceção, isso não é comum acontecer. Ela conta que aplicou em Luciana 6 pequenos tubos de um anestésico, a lidocaína. Ela também usou um vasoconstritor, substância que contrai os vasos sanguíneos e serve para reduzir sangramento. A menina tomou 6 injeções, 2 na parte de baixo, do lado direito, uma em cima, também do lado direito, uma em cima do lado esquerdo e 2 embaixo do lado esquerdo.
De acordo com esse toxicologista, toda substância anestésica pode provocar reação alérgica ou hipersensibilidade. Depende muito de cada pessoa. Normalmente, anestesia é aplicada aos poucos. Como ela teve que fazer cirurgia, extração de 4 dentes de uma vez, o prudente seria aplicar o anestésico suficiente para extrair um dente, depois aplicar para outro. Com esse tempo de latência, aquela primeira quantidade de anestésico e vasoconstritor terá forçosamente diminuir no corpo. E aí você aplica uma segunda. Algumas pessoas têm intolerância às substâncias vasoconstritoras, presentes nas fórmulas de algumas anestesias. Para esses pacientes, é necessário adotar uma anestesia sem vasoconstritor. Com 5 anos de experiência nesse tipo de cirurgia, Aline afirma que deu a dose mínima e a anestesia correta para a paciente. O Conselho de Odontologia diz que o nível de risco em uma anestesia sobe quando a aplicação é acima de 10 tubos. No caso de Luciana, foram 6 tubos. Aline levanta outra hipótese para explicar a morte de Luciana. A jovem não tinha contado que tomava antidepressivos. A gente sempre precisa saber, né, se a paciente tem alguma alergia, se tem algum problema de saúde e se está tomando alguma medicação, porque isso pode acabar, né, influenciando no tratamento. Tem por escrito no prontuário dela e depois, antes da cirurgia também foi perguntado, tinha, né, mais gente junto, então eu não estava sozinha no consultório, né, tem pessoas que escutaram, né, eu perguntando isso, ela negou qualquer tipo de alergia ou medicação ou tratamento médico. Luciana tomava o antidepressivo paroxetina. A família conta que a jovem tinha parado de usar o remédio 3 dias antes da cirurgia. De acordo com o toxicologista, os remédios de uso continuado, como os antidepressivos, podem ficar dias na corrente sanguínea. Ele pode parar por 2 ou 3 semanas e mesmo assim existem níveis corporais suficientes para ter um efeito deste medicamento. O especialista explicou também que o choque anafilático se caracteriza por uma reação muito rápida, o que não aconteceu com Luciana. Em tese, os sintomas mais lentos podem ter a ver com a mistura da anestesia com o remédio que a jovem tomava. A morte de Luciana lança um alerta sobre as anestesias aplicadas em consultórios odontológicos. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo também vai investigar o que houve. O conselheiro Marco Antônio Manfredini diz que antes de realizar qualquer procedimento cirúrgico, o profissional precisa ouvir o histórico do paciente. É importante saber sobre problemas de saúde como diabetes e hipertensão. Luciana era a caçula da família. O irmão e a cunhada dela falaram com a nossa equipe. Eles contam que ela pretendia se formar em nutrição e casar com o primeiro namorado que teve, já no ano que vem. Eu simplesmente sair de casa contente, alegre, entrar numa cadeira do dentista e ficar lá, já não sair mais. Nossa menina, a nossa caçula, a única alegria que a gente tinha, o orgulho da gente, além da gente ter perdido ela, a gente teve que olhar ela em caixão com a boquinha aqui, acho que foi costurada. O laudo capaz de esclarecer a morte de Luciana sai em 30 dias. Mais uma coisa, todo mundo deve saber. Se a pessoa estiver tomando qualquer remédio, nem que seja um remédio para dor, analgésico, a dipirona, paracetamol, ou tomando remédios para depressão ou estimulantes, ou então até usar outras coisas, por exemplo, pessoas estão usando drogas de abuso, cocaína, maconha, etc. Ele precisa, para o seu próprio bem e para a sua própria segurança, alertar quem está aplicando anestesia. Porque a interação de fatores, não só medicamentos, pode provocar uma normalidade, uma resposta normal durante o procedimento cirúrgico.